Olá, pessoal! Bem-vindos a este nosso guia visual sobre o novo Desenrola Brasil. Sabe aquela chuva de informações desencontradas que vemos por aí? Pois é, o nosso objetivo hoje é ir direto ao ponto. Vamos transformar todos aqueles dados complexos em uma análise super clara. A gente vai destrinchar tudo: os descontos que podem chegar a 90%, os juros travados em no máximo 1,99% ao mês, aquela regra de usar até 20% do FGTS para quitação integral, o polêmico bloqueio das apostas por um ano e, claro, o passo a passo exato para aderir via GovBR e aplicativos dos bancos. Tudo isso baseado estritamente em fontes oficiais. Vamos lá? O nosso roteiro hoje é o seguinte: primeiro, a crise das dívidas. Depois, o que é o programa de fato. Seguido pelas regras de descontos e juros, o uso do FGTS, o bloqueio das bets e, por fim, o passo a passo da adesão. Começando pela seção 1, a crise das dívidas. Para entender a solução, a gente precisa primeiro entender o tamanho real desse problema. Olha só esse número: 80%. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, mais de 80% das famílias brasileiras estavam endividadas em março de 2026. Gente, é o nível mais alto registrado desde 2010. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando basicamente de 8 em cada 10 famílias tentando equilibrar algum tipo de dívida no orçamento. É um peso gigante que, convenhamos, freia o consumo e trava toda a economia. Mas de onde vem toda essa dívida? A resposta está literalmente na carteira da maioria das pessoas. Os cartões de crédito são os grandes vilões aqui, representando quase 85% de todo o endividamento. O crediário do varejo vem lá atrás com 16% e empréstimos pessoais com 13%. O grande problema do cartão é aquela famosa bola de neve, sabe? Os juros compostos engolem o saldo de um jeito que nenhum salário normal consegue acompanhar. É uma verdadeira armadilha. E isso nos leva à seção 2, o que é o programa. Vamos entender quem é o público-alvo e quais dívidas entram no jogo. Para deixar tudo às claras, o programa não é um passe de mágica que perdoa tudo. É uma renegociação altamente estruturada. O que entra? Cartão de crédito, uso do cheque especial, crédito rotativo, crédito pessoal e, um ponto super importante, as dívidas do FIES, onde a inadimplência chega a bater quase 60%. Agora, o que não entra de jeito nenhum nessa rodada? Dívidas de impostos atrasados e financiamentos imobiliários. Esses estão estritamente fora. O alvo do governo é bem específico. O foco são pessoas com renda de até 5 salários mínimos, o que hoje dá em torno de R$ 8.105 por mês. E tem um detalhe: a dívida precisa ter um atraso variando de 90 a 180 dias. Ou seja, o programa olha diretamente para quem já está com o nome sujo ou na iminência de ficar. Não é para quem só esqueceu de pagar um boleto na semana passada, entende? Avançando para a seção 3, descontos e regras de juros. É aqui que a gente entende a mecânica financeira da renegociação. O contraste aqui é simplesmente absurdo. Na realidade antiga, os juros do rotativo podiam facilmente bater a casa dos 436% ao ano, com o cheque especial passando dos 100%. É muita coisa. Já com a nova regra, os juros de parcelamento ganham um teto máximo travado em 1,99% ao mês. Isso é um alívio imenso. É como puxar o freio de mão daquela bola de neve, permitindo que a pessoa pague a dívida em condições infinitamente mais justas. E tem mais, tá? O valor principal da dívida também toma um corte drástico. Os descontos podem ir de expressivos 30% até incríveis 90% do valor total devida. Claro, esse desconto máximo não cai do céu para todos os casos. Ele depende fundamentalmente da idade da dívida e do banco credor. Mas pensem nisso. Uma dívida antiga de R$ 10.000 poderia, na melhor das hipóteses, ser quitada por apenas R$ 1.000. É um fôlego em tanto. Seção 4. O uso do FGTS. Vamos entender direitinho como funciona essa história de acessar o fundo de garantia. Essa é uma das regras mais debatidas. Funciona assim: a pessoa pode usar até 20% do saldo total disponível no FGTS. Mas, muita atenção para as letras miúdas. Esses 20% só podem ser usados se o valor for suficiente para quitar aquela dívida específica de forma integral. Não dá para usar só para dar uma entradinha em um acordo. E um detalhe crucial: o fluxo é blindado. O dinheiro sai direto do fundo para o banco credor. Em momento algum, ele passa pela mão do cidadão. Só que aqui cabe um alerta extremamente válido dos especialistas financeiros. O FGTS é, por natureza, uma rede de segurança para o caso de desemprego inesperado. Usar esse dinheiro para pagar cartão de crédito apaga o incêndio de hoje, mas tira a sua proteção de amanhã. É um movimento que exige cautela e estabilidade no emprego atual. Caso contrário, uma demissão inesperada pode deixar o trabalhador sem nenhuma reserva. Indo para a seção 5, o bloqueio das apostas.
uma das regras comportamentais mais peculiares dessa edição. A justificativa oficial para essa trava é bem direta. O presidente afirmou o seguinte, e eu cito: "O que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Não é justo que as mulheres tenham que trabalhar ainda mais para pagar as dívidas de jogo dos maridos. Vamos colocar um limite à destruição que elas vêm causando." Reportando estritamente os fatos, essa é a lógica oficial declarada para atrelar a restrição ao alívio financeiro. E como isso funciona na prática? O parâmetro é rígido. Qualquer pessoa que aderir ao programa e renegociar suas dívidas terá o CPF bloqueado para acesso a plataformas de apostas esportivas online, as famosas bets e cassinos por exatamente 1 ano. Considerando que cerca de 29% da população tem o costume de apostar, a medida tenta evitar uma recaída financeira imediata por meio de jogos. Finalmente, seção 6. O passo a passo da adesão. Como aderir ao programa com segurança. O processo é essencialmente digital e pede 3 passos simples. Primeiro, entre no portal gov.br e garanta que seu cadastro esteja super atualizado. Segundo, para quem planeja usar a regra dos 20%, é imprescindível abrir o app oficial da Caixa e confirmar o saldo do FGTS para ver se a matemática de quitação integral fecha. E terceiro, a negociação de fato acontece direto nos aplicativos oficiais dos próprios bancos onde a dívida existe, tudo por lá. E aqui entra um alerta de segurança monumental. É sério, gente. Em época de grandes anúncios do governo, as fraudes simplesmente explodem. A regra de ouro é: nunca, em hipótese alguma, clique em links estranhos na internet ou confie em mensagens soltas de WhatsApp ou SMS prometendo descontos milagrosos. A renegociação é feita exclusivamente dentro dos aplicativos bancários oficiais. Qualquer contato ativo dizendo ser do programa tem alta probabilidade de ser um golpe. Para fechar nossa análise, trago um dado formidável, mas bastante preocupante. 70%. Sabe o que é isso? É um índice de pessoas que, após passarem por processos de renegociação de dívidas, acabam voltando a ficar com o nome sujo em apenas 12 meses. É um balde de água fria. O cartão de crédito continua na carteira, o cheque especial continua na conta, o programa resolve a matemática do passado, mas não altera automaticamente o hábito de consumo futuro. O que nos deixa com esta reflexão final? O programa fornece ferramentas poderosas, com juros travados em 1,99% e descontos de até 90% limpando o nome de novo. Mas será que o comportamento financeiro diário vai mudar junto para acompanhar essa segunda chance? O sucesso real desse alívio não vai depender só do uso do FGTS ou das novas regras, mas de uma profunda reeducação do orçamento doméstico dali para frente. É algo para ficarmos muito atentos. Muito obrigado por acompanhar este guia visual e até a próxima.